Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai pensar aqui um pouco sobre o microfascismo, Nicolas Ferreira e a ascensão da extrema-direita no Brasil. Bom, primeiramente a gente vai entender como funciona a lógica do microfascismo. Bom, o microfascismo ele opera a partir de uma lógica que investe nos movimentos desejantes um jeito cancerígeno e parasitário de existir, seja eles afetivos, ideológicos ou identitários. O microfascismo opera no campo micropolítico das nossas vidas, ou seja, se traduz diretamente na nossa maneira de viver, de ser e estar no mundo. Ele funciona anteriormente a uma lógica fascista, macropolítica, de aniquilação de outro, através de leis, moral, instituições, estados, códigos e regimes. O microfascismo é, então, destruidor de si próprio e de um modo de vida criador e doador de diferença para a realidade. E o resultado da proliferação do microfascismo é, como aborda o livro Esquizoanálise Psicopolítica, o livro Psicologia Política e Esquizoanálise do Domênico Ur, um dos resultados dessa proliferação do microfascismo é que hoje, no cenário macropolítico nacional, existe uma conduta contraditória frente a todas as crises e mudanças que vêm surgindo no âmbito social da vida. Quanto mais existem essas crises, mais surgem discursos fundamentalistas e intolerantes ao que é diferente. Hoje exalta-se a própria identidade, religião, gênero e orientação sexual, tomando-se como princípio discursos autoritários, fundamentalistas e totalitários, que é, como diz Félix Guattari, o princípio do neoconservador. E isso é o que a gente mais pode observar nos debates que estão tão atuais e tão famosos na internet hoje, tanto em podcasts e mesacasts. Bom, sobre o fascismo, a gente sabe que ele é um amplo movimento político que se instaurou na primeira metade do século XX, como, por exemplo, na Alemanha e na Itália. Bom, o fascismo surgiu como uma forma de contenção às inseguranças oriundas das consequências de um pós-guerra e de toda a miséria e exploração oriundas do capitalismo à população mundial. O fascismo fundamentaliza-se a partir de intolerâncias e na colocação de um povo como sendo mais importante do que o outro, a partir de uma hierarquização de um indivíduo ou de um grupo sobre o outro, tanto de uma maneira biológica quanto de uma maneira cultural, o que se traduz como uma operação racista. E essa micropolítica do fascismo opera principalmente através de uma lógica do ódio e da destrutividade, como no discurso e no posicionamento político do deputado federal de extrema-direita, Nicolas Ferreira, ao qual se denomina um cristão conservador que foi negacionista às medidas sanitárias frente à pandemia da Covid-19, entusiasta do armamento da população e ao qual tem um posicionamento contra o feminismo e o ativismo LGBTQIA+. Então, um político que se coloca com uma moral em defesa da família tradicional e
conservador. Bom, mas na esquizoanálise, a gente compreende o fascismo através de um grau de apreensão muito maior do que essa forma de governabilidade política através de leis, regras, doutrinas, códigos e regimes. Nós pensamos o fascismo principalmente através de um microfascismo, ao qual se traduz em pequenos fascismos no cotidiano, a partir de uma molecularização do fascismo no tecido social. O fascismo ele está sempre disperso no território, nas relações, nos entres, seja na família, no casal, na escola e até mesmo no indivíduo consigo próprio. O fascismo, o microfascismo, ele opera através do machista sobre a mulher, do racista sobre o negro, do hétero sobre o homossexual, do professor sobre o aluno, no submeter e no julgar-se a si próprio e o outro. Como muito bem viu Félix Guattari, o microfascismo ele passa através da malha mais fina. Ele parece vir de fora, mas encontra sua energia no coração de cada um de nós. Bom, através da proliferação do microfascismo no cotidiano e no nosso modo de vida, surge o neoconservadorismo de extrema direita através de uma recodificação do cotidiano ao qual vivemos hoje. Hoje, a liberação de moléculas fascistas, ela se prolifera dentro do nosso cenário, dentro do nosso campo macropolítico nacional e mundial. Por isso, hoje, temos figuras tão conhecidas no cenário nacional como Adile, Nicolas Ferreira, a família Bolsonaro e Ricardo Salles, e no cenário mundial, como Donald Trump e o Milei na Argentina. Bom, essas moléculas fascistas, esse microfascismo, ele se prolifera com alter caráter conservador e destrutivo, independendo das ideologias que eles vão assumir. Bom, as políticas de Trump, de Milei na Argentina e as declarações de Nicolas Ferreira, da família Bolsonaro, a partir de nacionalismos identitários, normas, morais, através de verdades inquestionáveis, cumprem uma função psíquica de regulação, estabilização e paralisação de criação de novos processos de vida. Desse modo, o fascismo faz com que o pensamento e o desejo fiquem capturados pelos dogmas estratificados nas imagens instituídas desses neoconservadorismos. Um exemplo disso, um exemplo claro disso, é que o perfil neoconservador foi o que mais fez mobilização de massas populacionais, tanto na internet quanto fora da internet. Manifestações intolerantes e microfascistas que reivindicam intervenção militar, a defesa da família, ações contra o marxismo e sobre a ideologia de gênero presente nas escolas, fazem bradar pela disciplina atualizada no exército, na família e na religião, como um mecanismo defensivo de lidar com o novo, com a crise e com o desconhecido. Assim, o microfascismo se prolifera através do ódio e do ódio à diferença, principalmente. Ele nutre-se a partir do ressentimento e faz o desejo destruir, negar, excluir e eliminar o outro e, principalmente, a si próprio.
Mas vale ressaltar que o microfascismo ele está presente no tecido social, independente do cenário macropolítico ao qual o indivíduo se autodenomina ou se localiza. O microfascismo ele também está presente nas esquerdas. O microfascismo também está presente nos movimentos dito revolucionários. Os microfascismos eles se operam através de afetos, sentimentos, afecções, através do pensamento e do movimento, independente da sua posição política. Mesmo indivíduos ou grupos que estão em posição de vítima ou que se colocam como combatentes de injustiças, também podem atualizar os microfascismos. Desse modo, o discurso pode até ter uma matriz revolucionária, mas se aparelhar de forma microfascista. E isso a gente pode observar nesses debates tão famosos hoje. Mesmo indivíduos ditos de extrema direita, ao invés de extrema esquerda, ao invés de se abrirem a uma pluralidade do campo do debate político, fecham-se em grupelhos, reproduzindo uma linguagem e comportamentos quase que religiosos e fundamentalistas. Desse modo, os microfascismos estão propagados no campo social com diferentes roupagens e são o sinal dos tempos, afirmação de si e destruição do outro. Em seu limite, autodestruição de tudo, propagam-se e ressoam-se tal como ondas eletromagnéticas radioativas, mas como as do segundo tipo, as ionizantes. Sua vibração e agitação esvaziam-se e subtraem as moléculas que afetam, transformando-as em células cancerígenas, as quais infectam outras, fazendo com que o tumor se expanda e mortifique o próprio corpo social. Marcam a crise e o declínio do diagrama do rendimento da subjetividade capitalística, sendo o sintoma da transição para um novo diagrama de forças. O microfascismo hoje, ele se traduz como o fim dos tempos de uma subjetividade capitalística para um novo modo de subjetivação. O microfascismo é consequência e resultado de uma exploração histórica de um indivíduo sobre o outro, de um grupo sobre o outro, de um povo sobre o outro. O microfascismo é uma atualização de todo o processo de colonização e de extermínio de povos sobre o outro, de si consigo mesmo, do homem sobre a mulher, do branco sobre o negro, do heterossexual sobre o homossexual, do rico sobre o pobre, e por assim em diante.